Olá, muito bem-vindo à nossa aula aqui que nós vamos preparar o nosso projeto para trabalhar com a parte do Entity Framework, uma biblioteca que vai fazer uma ponte entre o nosso projeto e o nosso banco de dados, né? É uma camada que vai estar ali no meio e vai controlar todo esse processo para a gente, né? Então, o que eu vou fazer? Vou apresentar aqui para vocês, falar um pouquinho de como é o funcionamento da Entity Framework, até para a gente entender como vai rolar isso dentro do nosso projeto. Então, aqui a gente tem como aplicação, a gente tem o nosso projeto. No meio, a gente vai ter a biblioteca Entity Framework e depois ela vai ter a parte aqui do nosso banco de dados. Então, durante o nosso projeto, quando precisarmos buscar alguma informação no banco de dados, quando a gente precisar inserir, alterar ou excluir uma informação, a gente vai ter um comando aqui no nosso projeto que a gente vai passar para a Entity Framework. Esse comando vai ser padrão, independente do banco de dados que eu vou estar utilizando, o comando é o mesmo. E aí a Entity Framework vai ficar responsável em traduzir esses comandos que a aplicação informar para ela executar aqui dentro do banco de dados, independente do banco de dados que eu esteja usando. Se eu estou usando aí o Postgres, beleza, o comando aqui é insira uma informação de pessoa. A Entity Framework vai pegar esse comando de inserção de pessoa, vai gerar o SQL e vai rodar no Postgres. Agora eu estou utilizando o Oracle. Beleza, o comando da minha aplicação vai continuar sendo o mesmo. A Entity Framework então vai moldar o SQL para rodar agora, em vez do Postgres, rodar dentro do Oracle. Ou depois ela vai também, estou usando o MySQL, ela vai transformar esse comando numa estrutura de SQL para o MySQL para rodar a informação lá e inserir a pessoa no banco. Ou buscar, ou alterar, ou excluir, né? Então é uma biblioteca que facilita muito a nossa vida e ela que vai ser responsável por deixar o nosso banco de dados ali íntegro e como vai ser rodado esses comandos a nível do banco de dados. Marcel, a gente pode usar comando SQL direto? Eu posso ali através do meu projeto, eu mesmo formular os meus comandos SQL? Pode, claro que pode. Mas aí digamos que o teu projeto você mude o banco de dados que você vai usar. Você vai ter que ir lá em todos os comandos que você tem de SQL dentro do teu projeto. Você vai precisar adequar conforme esse novo banco de dados. E usando a Entity Framework aqui, você não se preocupa com isso. Você não muda nada no teu código lá. A Entity Framework que vai se encarregar de como modificar a informação para rodar lá naquele aquele outro tipo de banco de dados. Então é isso que a gente vai montar. E o que a gente precisa fazer dentro do nosso projeto, né? No nosso projeto a gente vai precisar instalar 3 bibliotecas da Entity Framework, que é a Entity Framework Core, que é a Core Design e a Core Tools. Para que a gente utiliza essas bibliotecas aqui? A Entity Framework Core é a principal, que a gente vai conseguir usar os comandos dentro do nosso projeto. A Design e a Tools vão ser os comandos que a gente vai rodar para criar as nossas migrations e criar as rotinas de execução lá dentro do nosso banco de dados. O que são essas migrations, né? O nosso projeto ele vai sempre trabalhar com base nas modules, né? As modules são as nossas classes que vai ter um mapeamento do que a gente tem no banco de dados. No banco de dados a gente vai ter uma tabela com os campos. Aqui dentro do nosso projeto nós vamos ter uma classe que vai ter o mesmo nome, né, dessa tabela e vai ter os atributos que seriam os campos dessa tabela. Como faz para o Entity Framework gerar o banco de dados e gerar essas tabelas para a gente? A gente faz isso através de migrations, que essas migrations nada mais são do que os comandos que a Entity Framework vai rodar dentro do nosso banco de dados para adequar o banco de dados igual que a gente está utilizando com as nossas modules dentro do nosso projeto. Então nós vamos ter as modules, a partir dessas modules a gente vai indicar que estrutura vai ter cada tabela e cada campo dessa tabela, através das nossas classes e dos atributos. O Entity Framework vai ler essas modules e vai gerar as tabelas e os campos de acordo com essas modules. Conforme for evoluindo o nosso projeto, a gente faz alguma alteração, acrescenta uma module nova ou faz uma alteração numa module, a gente gera uma nova migration e essa migration vai ser executada pelo Entity Framework lá no nosso banco para adequar aquela tabela ou criar aquela nova tabela
para poder estar o próprio banco adequado conforme o nosso projeto. Então é assim que funciona. E essas migrations elas têm uma ordem cronológica, que depois eu vou mostrar para vocês e a gente vai ver mais a fundo. Então a gente precisa ter essas 3 bibliotecas para a gente poder utilizar o Entity Framework e gerar essas migrations para controlar o nosso banco. Depois, como nesse nosso projeto nós vamos estar utilizando o Postgres, uma das bibliotecas que a gente tem disponível para poder utilizar é o NPG-SQL. Então a gente vai precisar do NPG-SQL e a gente vai precisar aqui do NPG-SQL Entity Framework Core Postgres, né? Ou seja, eu quero usar o banco de dados Postgres dentro do meu projeto e eu vou precisar ter essa biblioteca aqui para intercalar, ou seja, para integrar o Entity Framework, a Entity Framework conseguir fazer os comandos de rodar aí dentro do nosso NPG-SQL e do nosso Postgres. Ah, Marcel, então quer dizer que daí se eu, por exemplo, eu querer trabalhar com o Oracle, eu vou precisar ter uma biblioteca do Oracle e uma Entity Framework para o Oracle. Isso mesmo. Se você for trabalhar com MySQL, você vai precisar ter uma biblioteca para trabalhar com o MySQL e também vai precisar ter uma biblioteca do Entity Framework para trabalhar com MySQL. A única coisa que você não vai precisar é se você estiver trabalhando com um banco de dados SQL Server, que esse cara daí não é necessário. As bibliotecas de uso do SQL Server já vêm nativos ali com a parte do .NET e o Entity Framework, tá? Então você não precisa instalar. É só isso aí porque é um produto também da Microsoft. Então tá, como é que a gente vai ajustar isso dentro do nosso projeto, né? Então aqui a gente tem o nosso projeto que a gente deixou criado da aula passada. Na aula passada eu expliquei o formato, a estrutura dele e tudo mais. Então a gente precisa agora, mais do que nada, inserir essas bibliotecas que a gente vai precisar utilizar nele. Por onde que a gente vai fazer isso? Através daqui, ferramentas, gerenciador de pacotes Nugget, gerenciar pacotes Nugget para a solução. O que seria esse Nugget? Esse Nugget é um repositório de bibliotecas, tá? É um grupo lá que mantém esse repositório e se você quiser criar uma biblioteca sua e disponibilizar para outros desenvolvedores, você pode publicar lá naquele Nugget. Por isso que aqui, a origem do pacote, ele está selecionado o nugget.org, que é uma fundação lá, um grupo, né, de pessoal que mantém, e a gente pode fazer pesquisa dentro dele das bibliotecas. E é isso que a gente vai fazer aqui para o nosso projeto. A gente vai pesquisar essas bibliotecas através deles e vai fazer a instalação através dele aqui no nosso projeto. Se a gente for comparar isso dali com o Node, por exemplo, o Nugget seria aí um Yarn ou um NPM, que é onde você consegue instalar as dependências do teu projeto. Se a gente estiver falando em Java, por exemplo, pode ser o Maven, né? Que daí você trabalha as dependências. Então é isso que a gente vai fazer. As bibliotecas que a gente vai utilizar aqui, a gente vai utilizar instalada através do Nugget para que elas sejam dependências aqui. E quando a gente for rodar o nosso projeto, for compilar, ele baixa essas dependências para utilizar no projeto aqui e fazer funcionar a nossa aplicação. Então é por isso que a gente vai fazer nesse ponto. Aqui ele vem já nessa abinha de instalado, mas a gente não tem nenhuma outra biblioteca instalada no nosso projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa abinha procurar e aqui é onde eu vou digitar a informação que eu quero pesquisar. Então nesse caso aqui, já vou digitar aqui, entity, faltou um T e ali, ela já começou a trazer para mim aqui, procurar tudo que tem o entity. No caso, a gente precisa daquelas 3 bibliotecas do Entity Framework, que é a Core. Então se eu selecionar aqui, ele já me traz a versão atual do Entity Framework. Nesse projeto aqui a gente está utilizando o .NET 7.0, então a gente não vai conseguir instalar essa nova versão. Se você na hora de instalar o Visual Studio, você já está utilizando o .NET 8.0, você pode selecionar essa última versão e mais estável da versão 8, tá? Agora no nosso caso aqui, como a gente está utilizando o .NET 7, eu tenho que selecionar aqui a opção do 7. Eu posso selecionar a última versão do 7 aqui. Mas porém para ele ser compatível com a versão do .NET que eu vou estar utilizando, tá? Então por isso que nesse caso, apesar dela ter uma versão mais avançada, a gente vai utilizar a 7, porque o .NET que a gente está usando aqui é o 7. A nível de questão de código, estrutura do nosso projeto, vai ter diferença entre usar o 8 ou o 7? Não, vai ser a mesma coisa, tá? O 8 tem alguns recursos mais avançados ali, mas todo o código que a gente trabalhar aqui dentro do projeto, você colocando esse código para o 7 ou colocando para o 8, ele vai funcionar igualmente, tá? Ele não vai ter diferença do código que a gente estiver trabalhando aqui, ok?
Então só isso, se você estiver utilizando o .NET 7, selecione a última versão 7. Se você já está utilizando o .NET 8, já pode utilizar a mais recente das versões 8 aqui, ok? Feito isso, ó, eu vou marcar aqui ó, em qual projeto que eu quero instalar, no caso eu quero do Imob Control, né? Marcar aqui a versão 7 e clicar aqui em instalar. Ele vai dar uma mensagem do que ele vai estar fazendo de mudanças aqui dentro do nosso projeto, a gente manda aplicar e depois vem a opção para aceitar a licença, né? Pode ser utilizado gratuito, mas sempre tem uma licença à parte aí, ok? Então eu vou colocar aqui para aceitar e aí ele vai fazer a instalação do Entity Framework no nosso projeto, ó. Ele acabou de instalar, pode ver que ele está com uma setinha. Se eu estivesse utilizando a versão 8, essa setinha estaria em verde, né? No caso ele está em azul, por quê? Ele tem uma atualização, né? Que tem para 8. Se eu vier aqui ó, em atualizações, ó, eu consigo visualizar, ó, tem o Entity Framework e ele tem a opção 8, eu posso atualizar. Mas no nosso caso a gente não vai, por quê? Porque a gente está usando o .NET 7. Mas ele só dá um aviso assim para mim. Ok. Feito isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui ó, dessa design e dessa tools aqui também, né? Então eu vou clicar em design, ó, vou marcar o meu projeto, vou selecionar aqui o 7, de novo, se você está usando o 8, .NET 8, use o 8, no caso aqui eu estou usando o 7, use o 7. Vou clicar aqui em instalar, ele vai dar a mensagem do que eu vou estar alterando no meu projeto, vou mandar aplicar, tem a licença também, vou aceitar. E ele já vai estar instalando aí no nosso projeto, ó, acabou de instalar. E aí a gente tem o Tools, ó, então eu vou selecionar aqui o Tools, já está selecionado o meu projeto, vou clicar aqui, opa, deixa eu ver aqui, tem a mais recente e carregou agora aqui, eu vou selecionar a 7, né, para mim, e vou clicar aqui em instalar, né, deixa eu ver, selecionei certo, ó, Tools, marcado, 7, beleza. Vou mandar instalar, ó, é o que ele vai fazer de alteração no nosso projeto, vou dar um aplicar, um aceito, e aí ele já vai estar instalando no nosso projeto, ó, acabou de instalar, certo? Se eu tirar aqui, ó, se eu vier aqui instalado, né, ele já vai estar me mostrando aqui as Entity Framework. Claro que o texto que tiver aqui nessa barra de pesquisa, ele filtra. Eu poderia tirar aqui, daí ele vai recarregar e vai trazer todos os pacotes aqui que a gente tem no nosso projeto. No caso, a gente só tem o Entity Framework instalado, a gente não tem mais outro, né? E agora, o que a gente precisa fazer? Ó? A gente precisa fazer o do Postgres ali, que é o NPG SQL e o Entity Framework Core Postgres SQL. Então, vou voltar aqui em procurar. Aqui agora eu vou digitar o NPG SQL. Ele já vai filtrar para mim. Trouxe aqui, ó, vou selecionar. Agora aqui, ó, ele está com a mais instável e a 8. Se eu estivesse utilizando o .NET 8, eu selecionava, mas o que a gente está usando? O .NET 7. Então, de novo, vou clicar aqui ó, e selecionar a última opção do 7. Está marcado o meu Imob Control, vou mandar instalar. Ele está dizendo a alteração que ele vai fazer, vou mandar aplicar. E ele já instalou, ó, já está com a minha setinha aqui. E a gente vai precisar dessa aqui também, ó, Entity Framework Core Postgres SQL. Está marcado Imob Control, vou vir aqui e selecionar a 7 também. Vou mandar instalar, mostrando o que ele vai aplicar no meu projeto. Vou dar um aplicar. E aí ele já instalou. Agora se eu vier aqui instalado, ó, ele está mostrando o NPG SQL e o Entity Framework Core Postgres SQL. Ah, mas cadê o Entity? Ele não está mostrando porque ele está filtrando aqui em cima. Ó. Se eu vier aqui e apagar, ele vai fazer um reload aí e vai mostrar então todas as bibliotecas que a gente tem instalado. Tá ok? Beleza, feito isso, olha só, agora se a gente vier aqui nas nossas dependências, vier aqui em pacotes, ó, quais são os pacotes que a gente tem, ó? Os pacotes que a gente acabou de instalar agora como dependência, aí o Entity Framework e o NPG SQL. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Eu posso fechar aqui essa parte de solução, a gente vai ter que começar a mapear as nossas models conforme o nosso modelo de dados, para daí a gente ir gerando as migration e criando o banco de dados e adequando as informações, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Ó, vou vir aqui, ó, conforme o nosso modelo de dados, a gente tem esse cara aqui. Vou iniciar aqui pela tabela de estado, né, pela entidade de estado. Então a entidade de estado ela tem uma sigla e um nome e o campo-chave que vai ser aqui para o estado vai ser o sigla, né? E ambos eles são strings aqui, ou seja, eles vão ser varchar lá dentro do nosso banco de dados.
Outro caso que é a cidade, ele vai ter um guide, então ele vai ser um formato de guide lá no banco também, em formato de string, mas vai ser um campo-chave que a gente vai estar gerando esse guide automaticamente, né? E outras informações de campo, quando for decimal, a gente vai ter um numeric lá no banco, o inteiro aqui, ó, ele vai ser inteiro no banco mesmo, um boolean, ele vai ser um boolean lá no banco, e assim por diante. Conforme a gente for criando as nossas classes, as nossas models, né, a gente vai organizando esses tipos. E vamos começar primeiro com a de estado. Ó. Então eu tenho que criar uma classe de mesmo nome do meu modelo lá, que no caso vai se chamar estado, e os atributos que vão ser os campos, o sigla e o nome. Nesse caso aqui eles vão ser strings, né? Beleza, como é que eu faço isso? Vou vir aqui no meu gerenciador de soluções. Agora a gente tem a nossa pasta models, é aqui dentro onde vai ficar as nossas classes modelo, que a gente vai trabalhar com esses dados dentro do nosso projeto. Ó. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou vir aqui em adicionar, classe, e agora eu vou dar o nome da classe. O nome da classe, eu sempre vou seguir uma convenção de código, um padrão de codificação, né? Que é a primeira letra maiúsculas e o resto minúsculo. Então eu vou digitar aqui, ó, estado com um E maiúsculo. Caso eu tenha duas palavras, tenha palavras compostas, né? Por exemplo, se fosse país-estado, por exemplo, né? Eu iria digitar aqui, ó, país e estado, com a primeira letra de cada palavra em maiúscula e o restante em minúsculo, né? No caso que é só estado, então só tenho assim, só o E vai em maiúsculo. Não utilizo acentuação e não utilizo caractere especial, tá ok? Não utilizo traço. Posso utilizar o underline? Posso, mas por default e padrão de código, a gente usa, para os nomes aqui das nossas classes, a gente não usa underline, a gente usa as palavras juntos, né? E palavras compostas com a primeira letra em maiúscula cada uma. Então ele vai ser estado, ó. Vou dar um adicionar. Agora ele vai fazer a inclusão da minha classe de estado, ó. Ele já vem como public class estado. Esse public aqui não se preocupe agora, mas a única coisa que vocês precisam saber é que a classe ela precisa ser pública para ela poder ser acessada em outras partes aqui do nosso projeto, tá? A gente tem public, tem private, tem protect, mas eu vou falar mais disso daqui mais para frente aí, ok? Então por enquanto vocês vão precisar que ela seja public para a gente poder usar os dados de estado em qualquer outra parte do nosso projeto aqui. Caso eu quisesse utilizar uma classe que eu só use dentro desse próprio arquivo aqui, eu colocaria ela com private. Eu posso ter a declaração de mais de uma classe dentro de um mesmo arquivo. E aí eu poderia usar o private nesse sentido, que só vai ser usado dentro dessa mesmo arquivo aqui. Outras classes ou outras partes de pacotes ou projetos ou pasta não vão conseguir chamar a classe se ela está privada, tá? Então nesse caso a gente só vai ter uma classe dentro. O comum na orientação objeto é a gente ter uma classe por arquivo, mas pode acontecer de uma necessidade de eu ter mais de uma classe dentro de um mesmo arquivo. E aí uma classe é pública para ela poder ser chamada, as outras eu posso privar elas para elas não serem chamadas por outras classes também, ou por outros pacotes, outras partes do nosso projeto, tá? Nesse caso, o estado ele vai ser público. É a declaração, a chamada a palavra aqui, que é o class, dizendo aqui para o C#, olha, estou querendo criar uma classe e o nome da classe é estado. E normalmente não, mas sempre, a nossa classe ela vai ter o mesmo nome do nosso arquivo, tá? Isso é uma coisa padrão em orientação a objetos que você vai ver em várias linguagens. Então, o nome do arquivo ele se refere igual ao mesmo nome de classe, tá? E as chaves aqui indicam o bloco de início e fim. Em outras linguagens você pode ter um begin end, né? E dentro aqui do C# você tem as chaves, porque o C# derivou do C++ e do próprio Java, que são linguagens que derivaram do C, então tem a mesma estrutura, tá? E esse cara aqui a gente tem um namespace, pode ver que tem um bloco de chaves aqui também, que ele diz aqui, ó, o nome do nosso projeto, .models. Para que esse namespace? Caso a gente for usar uma classe estado em qualquer outra parte do nosso projeto, é assim que a gente vai fazer a importação dessa classe para conseguir usar os recursos dela. Então toda parte aí que a gente for usar qualquer tipo de biblioteca ou uma classe, a gente vai precisar adicionar o using. E o using vai partir do endereço a partir desse namespace, ou seja, using lá em mobcontrol.models.estado. Daí se refere ao endereço de como está organizado dentro do nosso projeto para a gente conseguir utilizar essa classe. Então o namespace nada mais é do que informando para o projeto que se eu quero trabalhar com estado, eu sempre vou chamar em mobcontrol models e estado, tá ok?
Aqui dentro agora a gente vai começar a declarar, a informar os nossos atributos, que vão ser os nossos campos lá na tabela do banco de dados, né? E os atributos aqui é o que a gente vai conseguir manipular de informações de estado aqui dentro, né? Então, como funciona? A gente vai começar a digitar aqui ó, o public, vai indicar um tipo, da mesma forma como eu declararia uma variável, eu vou estar declarando aqui. Então eu vou colocar aqui ó, como string, string, faltou um R aqui, ó, string, né? E eu informo o nome do campo. Aqui eu vou colocar o sigla. E aí a gente vai colocar assim, ó. Para que essa opção do get e set aqui? Para a gente não precisar embutir o código aqui de getters e setters, né? Por exemplo, fazer aqui, ó, um public string get sigla, por exemplo, né? E aí faço um return this.sigla, tá? Para mim não precisar fazer esses métodos aqui, eu posso usar em properties dessa forma aí. Então, além do public aqui, né, conforme tem a classe, a gente pode ter também, ó, o public quer dizer que esse atributo pode ser acessado, né, por outras classes e outras partes aqui também, junto com a classe de estado. A gente pode ter também o private, daí nesse caso eu estou privando, então o sigla ele só vai conseguir ser acessado aqui dentro da própria classe, ou eu posso ter ó, o protected. O que é a diferença do protected, né? A gente tem a herança em orientação a objeto. E digamos que aqui eu não tivesse a classe estado, eu tivesse uma classe chamada pessoa. E eu poderia de colocar, por exemplo, o campo CPF da pessoa como protected, e eu poderia ter uma outra classe chamada funcionário que herda as características de pessoa, e esse CPF eu vou conseguir utilizar dentro dessa classe funcionário. Porém, esse CPF não é chamado por outra classe. Vai ter algum tipo de informação que às vezes a gente pode querer restringir. Então, o protect como ele é um campo que faz parte, um atributo que ele faz parte da classe mãe, eu consigo mesmo assim chamar ele e utilizar na classe filha, tá? No caso de eu usar private, mesmo que eu tenha a herança lá da outra classe, né? Aí o private vai ser só utilizado dentro da própria classe, tá? E o public daí pode ser utilizado geral para qualquer coisa. Nesse caso aqui, por enquanto, a gente vai usar tudo public, né? E dentro do C# a gente tem alguns tipos de dados, e conforme a gente for usando aqui, a gente vai usando vários tipos, né? Vocês já vão se adequando para utilizar eles. Aqui dentro do C# a gente pode usar uma string assim, ou a gente pode usar uma string dessa forma. Qual é a diferença, né? Utilizando assim com string maiúsculo, pode ver que ele já mudou a cor e está na mesma cor de estado. Por quê? A gente vai estar utilizando uma classe. Ah, mas a informação que vai estar sendo guardada dentro, ela é igual? A gente vai guardar igual no string com letra minúscula? Sim, ela vai ficar armazenada igual. A diferença é que como ela é uma classe, ela vai ter mais alguns recursos ali que a gente pode usar, de métodos e tudo mais, tá? No caso da string, assim, ó, em pequeno, a gente só guarda a informação, não vai ter esses métodos aí de manipulação de string. A gente simplesmente vai ter guardado a informação específica em texto, como se fosse um tipo primitivo, tá? Por enquanto a gente vai usar dessa forma aqui. E aí eu vou declarar de novo aqui, ó, como string, vou declarar aqui o nome, né? Beleza, e aí a gente tem a declaração dessa forma aqui. Ah, Marcel, a gente pode usar aqui o nome dos atributos em minúsculo? Se você quiser utilizar, você pode utilizar, tá? Eu costumo utilizar ele em maiúsculo para diferenciar que ele é um atributo de classe, né? Diferenciado que se fosse apenas uma variável, né? Por exemplo, aqui, ó, vou criar um método aqui, string, vou criar aqui como teste, tá? E aí eu vou criar uma variável aqui, ó, por exemplo, valor, né? E vou inicializar aqui, ó, com valor string aqui para ele, sei lá, 45, né? E aí eu faço um return valor aqui, tá? Ou seja, aqui eu estou declarando uma variável, que ela não faz parte de um atributo, é uma variável em si que ela só existe dentro do método e é uma informação simples. Eu poderia colocar aqui ó, como string em vez de var, né? Eu posso usar var, que daí o que acontece? Como essa é uma informação string, eu deixando var, o valor automaticamente ele vai usar o tipo dele como string, mas nada impede de eu informar aqui o tipo dele.
que ele vai receber, não tem problema, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou usando ele como uma variável só auxiliar mesmo para fazer qualquer evento aqui. Nesse caso aqui, esse sigla, ele vai armazenar um valor e ele vai estar sendo parte de um estado aqui. Então, por isso que eu crio ele com a primeira letra maiúscula, para diferenciar. Quando eu chamasse lá alguma variável ponto sigla, eu já saberia dizer, opa, ó, aqui é um atributo, né? E aqui dentro eu vou ter o valor. Daí eu coloco de cara, eu olho, opa, sigla é um atributo, o valor aqui é uma variável simples. Não que esse cara aqui não seja um tipo de variável, ele é um tipo de variável, porque ele vai ter um tipo e ele vai ter um nome. E ele vai armazenar valores aqui dentro, né? Então, o atributo é um tipo de variável. Mas eu gosto de colocar assim para a gente diferenciar. Mas você pode usar minúsculo, não tem problema nenhum, tá? É muito comum você ver em outros projetos aí, principalmente em C Sharp, usar os atributos também com a primeira letra maiúscula, seguindo a mesma ordem da classe, tá? E os métodos ali, que igual eu fiz, até de falar um pouquinho aqui para vocês. E os métodos aqui também, a gente utiliza sempre em letra minúscula. Quando é palavra composta, por exemplo, teste testando, né? Aí quando é palavra composta, a primeira palavra é tudo minúsculo, a segunda palavra a gente usa a primeira letra como maiúsculo, tá? Então a gente segue dessa forma aqui. E também, aqui dentro, conforme os métodos, né? Esse método aqui equivale a outras linguagens como se fosse uma função, porque a gente está declarando aqui, ó, com um tipo de retorno, né? Então, por isso que a gente declarou uma variável e a gente tem a palavrinha return, porque obrigatoriamente a gente tem que retornar um valor. Qual valor? String. Como essa variável é string, ele retorna. Mas eu poderia ter um outro método aqui, deixa eu copiar e colar aqui, ó. Que eu não tenho o string, se é um procedimento, aí eu vou ter a palavrinha void aqui, ó. Teste, eu vou colocar aqui, ó, testando 2, e aqui simplesmente eu vou fazer um console aqui, ponto writeLine, o valor, ó. Então, nesse caso, esse cara aqui, ele não me retorna a informação. Como o C# sabe? Pela palavra void. Então, indica que não retorna. Ele só vai executar, quando ele é chamado, ele executa o que tem aqui dentro. Este método aqui, então, é como se você fosse usar procedure dentro de outras linguagens, né? Então, functions, você vai usar funções em outras linguagens, seria dessa forma aqui, porque você retorna uma informação. E os procedure, né, procedimento, seria com a palavrinha void, que não retorna nada, só executa a informação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como se trabalha os métodos dentro aqui da orientação a objeto e também as diferenças com o caso de funções e procedimentos que existem em outras linguagens, certo? Então tá. Do nosso estado, a princípio, seria esses dois campos que a gente vai precisar informar, né, de acordo com o nosso modelo de dados lá. Bem, o que mais a gente pode instruir aqui dentro do nosso projeto para que o Entity Framework saiba como ele vai ter que criar a tabela, criar a entidade lá, e como ele vai saber qual é o tipo do campo ou que informações ele precisa traçar de dados para ele criar essa tabela e os campos lá no banco de dados. Tudo que a gente vai precisar mexer, a gente sempre vai partir das models dentro do nosso projeto. Então a model vai ser uma das coisas mais importantes, porque é através dela, conforme ela está configurada, é o que ele vai estar executando, a Entity Framework vai estar executando isso e mantendo o nosso banco de dados. Então, como que a Entity Framework vai identificar qual desses dois atributos aqui vai ser a informação-chave do estado que vai identificar um estado, tanto aqui dentro do meu projeto, quanto também lá no banco de dados depois da tabela criada. Isso a gente consegue passar informações e configurar o que vai ter de informação em cada campo de acordo com annotations. O que são essas anotações? São especificações que a gente configura dentro da nossa model e que ali dentro a gente informa se aquele campo vai ter quantos caracteres, se aquele campo vai ser chave, se ele vai ser obrigatório ou não vai ser obrigatório. Enfim, isso é através das models e através de annotation. Então aqui na nossa classe de estado, que é nosso model de estado, a gente vai fazer isso agora, usando annotation para referenciar qual atributo aqui vai ser o campo-chave. Eu sei que o atributo que é para ser campo-chave é o sigla, né? Então eu vou vir aqui, ó,
em cima do sigla, eu vou abrir aqui a opção dos colchetes. Com isso eu estou dizendo para o C#, olha, eu quero informar uma annotation aqui. E agora eu posso colocar a instrução de annotation que o Entity Framework depois lá vai se basear. Então aqui eu vou chamar a opção, ó, key, que é key, né? Com um K em maiúsculo. Ó. Conforme eu digitei, ele já trouxe aqui para mim a opção do key. Se eu der um Enter, ele automaticamente vai adicionar o using lá, ó, do Component Model Data Annotation. Ó. Vou dar um Enter, ó. Ele já identificou o key e já colocou o using lá, dizendo que a gente quer usar essa biblioteca de informações. Caso não aí para vocês, ó, caso ele esteja assim, ele sempre vai aparecer uma lâmpada e aqui clicando nas opções da lâmpada, ó, a gente pode selecionar o que a gente pode fazer com aquele código. Nesse caso, ó, adicionar o using lá da classe, lá da Data Annotation, que a gente quer usar a annotation aqui dentro da nossa classe. Então eu vou clicar aqui, ó, ele automaticamente adicionou o use. Então conforme eu vou digitando, se ele já me sugere, eu dou um Enter, ele automaticamente adiciona lá, eu não preciso vir aqui manualmente informar. Mas só aí para vocês saberem, caso às vezes alguma informação não está correta ou ele está indicando que tem algo que ele não está reconhecendo, você pode ali nas opções da lâmpada ali adicionar o using que você precisa utilizar, tá bom? Com essa informação eu já digo e a Entity Framework já vai saber que o campo sigla é que vai ser o campo-chave dessa entidade de estado, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, ele até já me sugeriu aqui, ó, dei um Enter aqui em cima do nome, ó, Required, vou dar um Tab, ele vai adicionar. O que quer dizer esse Required? Esse Required indica que o campo nome é obrigatório, ele não vai ser not null, né? Ele não pode ser nulo quando ele for gravar uma informação. É isso que a gente diz em forma de annotation aí para Entity Framework. E o legal aqui desse Required, se eu colocar uma vírgula, dar um ponto espaço aqui, ele vai ter mais opções que a gente pode... A vírgula não, desculpa, entre parênteses, ó. A gente pode informar mais alguns dados nisso daí. Inclusive, a gente pode chamar aqui, ó, um error message. E aqui dentro eu posso colocar uma mensagem padrão de erro para o campo nome. Posso colocar assim, ó, é obrigatório, né? Obrigatório. Então, se acaso eu estou trabalhando com estado, informei a sigla, não informei um nome, por padrão, minha aplicação vai exibir a informação aqui, ó, de que é obrigatório para o nome. Ele vai destacar. Isso daqui a gente vai ver muito quando a gente estiver trabalhando com as nossas páginas e a gente vai ter um formulário para inclusão lá do estado. E na hora de eu informar os dados, se eu não informar o nome, essa informação aqui que está como padrão é a que vai exibir lá para mim, dizendo, olha, o nome é obrigatório, né? E ele não vai deixar passar, não vai haver um cadastro de estado se eu não informar o nome também, além da sigla. Eu posso ter o required aqui também para o sigla? Posso, né? Mas se eu não colocar, automaticamente ele vai obrigar a informar a sigla pelo fato de eu indicar que isso seria uma chave primária, que isso é chave de estado. Então, pelo fato de já ter uma anotação de chave, eu não preciso colocar o required, porque obrigatoriamente eu tenho que informar uma sigla. Mas uma coisa que eu posso informar aqui legal, ó, abrindo os colchetes, é um tal de string length. Ó, ele já me trouxe aqui, ó, vou dar um enter. String length. E eu posso colocar dentro dele a quantidade de caracteres que eu quero para a sigla do meu estado. A gente trabalha com os estados aqui no Brasil com a sigla de 2 caracteres, né? Então eu vou colocar 2 aqui, ó. Com isso eu estou dizendo que esse campo sigla, sempre que eu for informar ele, eu só vou conseguir informar até 2 caracteres. Inclusive lá o Entity Framework, quando ele gerar essa tabela com esse campo lá no nosso banco de dados, ele vai gerar um varchar de tamanho 2 lá, né? Uma outra coisa que a gente pode passar aqui, ó, se eu colocar uma vírgula, ó, eu tenho essa opção aqui ainda, ó, maximum length, né? O maximum length é o 2, que é o primeiro que eu já informei, eu posso ter um error message e eu posso ter um minimum length, ó, que é a quantidade mínima. Então, se eu chamar aqui, ó, minimum length, eu posso informar para ele aqui que também é 2. Por que é 2? Ou seja, o máximo é 2 e o mínimo é 2. Então, obrigatoriamente, quem for cadastrar um estado vai ter que informar para a sigla a informação com 2 caracteres, nem mais, nem menos, né? E aí a gente pode colocar aqui, ó, um error messenger também, informando isso. Olha, deve ter 2 caracteres. Deve ter 2 caracteres.
Com isso, né, eu estou indicando que o sigla do estado obrigatoriamente tem que ter 2 caracteres e eu tenho que informar. E essa aqui é a mensagem padrão também que vai gerar lá depois. A gente vai ver como gera, né? E aí no banco de dados ele vai criar lá um varchar de nome sigla com tamanho 2 lá também pra gente definir o máximo length dele aqui. Então a gente tem essas opções, né, para estar exibindo. E com esses dados dessas annotations, o Entity Framework vai saber o que vai fazer. Bom, vamos salvar aqui. Beleza? Agora o que a gente precisa? A gente vai precisar criar um contexto de banco de dados aqui dentro do nosso projeto. O que é esse contexto de banco de dados? É um arquivo que vai ter as configurações de banco e lá dentro eu vou informar com quais entidades das minhas models, aqui dentro do meu projeto, eu quero disponibilizar para trabalhar com um banco de dados. Ou seja, claro que todas as models que a gente criar aqui, a gente vai ter que adicionar também nesse arquivo para dizer, olha, Entity, eu também quero trabalhar ali com o estado, eu vou querer trabalhar com cidade, vou querer trabalhar com pessoa, vou querer trabalhar com imóvel, com conta. Então todas essas models que eu vou ter informação no banco, eu tenho que ter esse arquivo para indicar com quais models eu quero trabalhar e como o Entity Framework vai configurar ou vai adequar esse nosso banco de dados conforme essas models. Então é nesse arquivo. E outra coisa também, nesse arquivo é onde ele vai saber o que ele vai precisar buscar de informações para conectar com o banco de dados. Qual o banco que ele vai usar, qual é o servidor, qual é o usuário, qual é a senha, qual é o nome da database que ele vai usar para se conectar nesse banco de dados. Então é através desse contexto de banco de dados. E esse contexto, em qualquer parte do meu projeto que eu queira fazer alguma consulta ou manipulação dos meus dados no banco, eu sempre vou usar a partir desse contexto, né? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, no Imob Control, que é o nosso projeto, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui adicionar e vou mandar adicionar uma pasta. Essa pasta eu vou chamar de Data, que é de data, né? De data, que seria de dados, tá? Então, vamos adicionar essa pasta. E aqui dentro agora, ó, nessa pasta, com o botão direito, a gente vai vir aqui adicionar uma nova classe e o nome dessa classe aqui, a gente vai dar um nome para a nossa classe de contexto de banco de dados. Por padrão, quando você está só trabalhando com um banco de dados por projeto, o ideal é que o teu contexto tenha o nome do teu projeto mais a palavra context. Se você estiver trabalhando com mais banco de dados, né, às vezes a tua aplicação precisa acessar mais de um banco de dados, aí você pode colocar o nome do tipo de banco de dados que você vai usar e mais o contexto. Por exemplo, eu vou usar o Postgres, daí o Postgres Context. Eu vou usar o Oracle Context. Nesse caso a gente só vai usar um e faz parte do nosso projeto mesmo, então a gente vai chamar assim, ó, Imob Control, que é o nome do nosso projeto. Como é uma classe, isso daqui é um arquivo que a gente vai estar criando, mas ele é uma classe também, né? Então ele sempre segue a regra de declaração de classe. Então primeira letra em maiúscula, se tem nomes compostos, primeira letra de cada nome em maiúsculo. Imob Control e a palavra aqui, ó, Context, tá? Claro que você pode definir um nome que você queira para esse contexto de banco de dados. Só que o padrão, e é o que você mais vai encontrar em vários projetos que alguém fizer, vai encontrar dessa maneira. Então a gente vai adicionar aqui a nossa opção do Imob Control Context. E agora o que a gente precisa fazer? Essa classe, a gente vai usar uma biblioteca que é chamada dbContext, que está junto com o Entity Framework, né? Essa classe dbContext, a gente vai precisar, essa nossa contexto do nosso banco de dados do nosso projeto, herdar todas as características dessa classe. Então, para a herança, para trabalhar a herança orientada a objeto aqui dentro do C#, ó, a gente coloca um espaço aqui, ó, indica os 2 pontos depois do nome da nossa classe. E daí indica qual é a classe que ela vai herdar as características. Nesse caso, a gente vai chamar aqui, ó, o db. Ó, eu estou digitando, ele até já me sugeriu aqui, ó. Então eu vou dar um Enter aqui, porque eu quero usar dbContext da onde? Ó, do Entity Framework Core. E quando eu dou o Enter, ele automaticamente adiciona o user. Caso eu não aparecesse, não desse o Enter, a gente teria que vir aqui e adicionar o user pela lâmpadazinha, né? Só lembrando. Beleza, agora o que acontece? Essa minha Imob Control Context, ela tem todos os recursos para trabalhar com o contexto de banco de dados, porque a gente fez a herança, então tem tudo ali dentro. E para funcionar, a gente precisa ter um método construtor dessa nossa própria classe aqui, adequando uma chamada de options, né? De opções de contexto que a gente vai estar utilizando dentro do nosso projeto. Isso aqui é muito padrão para usar isso, tá? Mas eu já explico como é que funciona. Então eu preciso criar um método construtor, ó, ele já até me sugeriu o próprio nome da minha
classe, é isso que a gente quer. Então eu já vou dar um tab aqui, ele já adicionou. Beleza, deixa eu colocar para baixo esse cara aqui. Isso daqui é um método, como se fosse um procedimento, uma função, só que é um método construtor da nossa classe, ou seja, quando a gente estiver gerando um objeto a partir desse cara, isso daqui é o que ele é executado por primeiro, tá? E agora aqui, ó, como parâmetros, a gente tem que passar os dados de contexto. Eu só vou dar um Enter aqui para facilitar, mas vocês podem colocar tudo na mesma linha, né? A gente vai passar como parâmetro aqui, ó, um cara que é do DB Context, ó, DB Context Options, essa opção aqui, ó, com sinal de menor e maior. E aqui dentro, a gente diz que a gente vai passar umas opções do banco de dados para a nossa classe de contexto. Então, eu tenho que pegar o mesmo nome aqui, ó, da minha classe e acrescentar aqui, tá? Com isso, eu estou dizendo que estou passando um parâmetro no método construtor e aqui eu vou chamar de Options. Eu poderia chamar qualquer nome aqui, não teria problema nenhum, tá? Do Options aqui. Até eu vou deixar tudo na mesma linha que fica mais fácil vocês saberem. Isso daqui é um parâmetro que a gente está passando. Esse parâmetro a gente usa também em funções e procedimentos, ou no caso em métodos aqui. Quando a gente criar um objeto desse cara, a gente vai precisar passar esse parâmetro de Options. Options é do tipo o quê? Do DB Context Options, específico para trabalhar com a nossa classe mob control context. Pelo fato dela ter a herança aqui, ela tem essa estrutura, tá? E aí o que a gente vai precisar fazer aqui, ó, dois pontos também, a gente vai chamar o base aqui e vai passar esse options ali como opção, tá? Com isso eu estou dizendo o que? Eu estou chamando esse método com esse parâmetro, ele vai pegar esse dado e vai usar como base as informações desse options. Que seria esse options aqui? A gente vai passar uma string de conexão toda pronta para trabalhar e o nosso contexto de banco de dados saber em qual servidor ele vai usar, que base ele vai usar, que usuário ele vai usar, que senha vai usar, tá? Para a gente conseguir trabalhar com o banco de dados. Então isso daqui é um padrão de como você vai utilizar um contexto dentro do teu projeto. A partir desse momento, cada vez que eu chamar esse mob control context de qualquer parte do meu projeto, eu vou conseguir utilizar os recursos de banco de dados. É isso aí que a gente está aplicando, por isso que ele tem esse padrão dessa utilização. Uma outra coisa que a gente precisa fazer agora aqui, depois desse método construtor, é informar aqui quais as entidades a gente vai utilizar no contexto de banco de dados. No caso, a gente só tem a estado, mas a gente precisa mapear ela aqui. Então, ela vai aqui, ó, em forma de atributo. Então, ele vai ser público e aqui a gente vai chamar qual o tipo desse atributo. Ele vai ser um DB7 e aqui entre sinal de menor e maior, a gente diz que esse DB7 vai ser do tipo o quê? Qual o objeto, qual o modelo que eu quero usar, qual entidade eu quero usar. Nesse caso, eu quero usar a estado, ó. Como eu estou digitando, ele já me sugeriu aqui, ó. Se eu der um Enter aqui, ele vai adicionar o using também, ó. Olha lá como é que ele fez o using, ó. Using em mobcontrol.models. Por quê? A nossa classe estado está dentro da pasta models, por isso que a gente consegue usar ela agora aqui. E agora eu informo, o nome que eu der aqui, ele vai trabalhar como o nome que eu quero usar dentro do meu projeto quando eu quero buscar algo de estado, e também vai ser o nome que ele vai criar como nome de tabela no meu banco de dados lá depois. Aqui eu vou colocar estado, ó, e ele já está me sugerindo um get set. Vou dar um enter, um tab aqui. E eu coloco o get e o set. Só que, porém, aqui ó, não vou deixar no plural, tá? Vou deixar no singular. Muitos projetos vocês podem encontrar aqui no plural. Eu gosto de trabalhar ele no singular para indicar que é aquela minha tabela. E quando ele criar a tabela lá no banco de dados, vai criar como estado. Então, o nome que eu der aqui é que ele vai criar a tabela lá, tá? O nome aqui você pode dar o que você quiser. Eu já trabalhei em outros projetos que o nome, a entidade era uma coisa, mas o nome da tabela, ou como ia trabalhar, era outro. Eu gosto de dar o mesmo nome da minha model, para facilitar o entendimento aqui no projeto e para facilitar também, muitas vezes, você buscar algo diretamente no banco de dados. Então, por isso que eu gosto de deixar o mesmo nome. Então, agora sim, eu digo para o meu contexto, olha, o meu contexto, quando ele for criado, eu vou passar os parâmetros de como ele vai conectar e também estou dizendo para ele que ele vai poder trabalhar com a entidade de estado, através dessa opção aqui, desse atributo. Vou salvar ele aqui. Beleza. E agora o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar criar uma string de conexão dentro do nosso arquivo aqui de settings, de app settings, né? Por que criar uma opção aqui? Porque esse arquivo é um arquivo de parâmetro e eu posso buscar os dados de como conectar no banco de dados através dele.
Porque daí eu mudando aonde está o banco de dados, ou se eu mudar de servidor, mudar a senha, o usuário, mudar o nome do banco, eu vou e altero nele. Eu não preciso vir aqui no meu projeto e compilar uma nova versão do meu projeto só pelo fato de eu ter mudado de local o meu banco de dados, né? Ou ter mudado o usuário, senha, enfim, o nome do meu banco. Então a gente pode guardar nesses camaradinhas aqui. Então a gente vai fazer primeiro aqui no develop. Ó, eu vou abrir e agora aqui a gente adiciona uma vírgula. E agora eu posso acrescentar mais uma informação de parâmetro, né? Eu já tenho essa do login aqui, agora eu posso adicionar mais uma. A primeira coisa é eu adicionar aqui as chaves e aqui dentro o nome da opção que eu quero digitar. Aqui ele já está me sugerindo, ó. Tem algumas opções já padrão que normalmente a gente coloca ali dentro. O que eu quero é esse cara aqui, ó, Connection Strings, e ele vai ter esse mesmo nome. Vou dar um Enter, tá? Ó, ele já adicionou aqui para mim. E aqui dentro ele já criou o objeto, igual ao login, ele criou uma opção de Connection Strings. Isso daqui tem que ser um nome igualzinho, tá, gente? Conforme está aqui. Porque é por esse nome que lá quando a gente configurar no nosso programa lá, que vai fazer a chamada dessa string para poder conectar no banco, a gente vai fazer através de um método que procura esse parâmetro aqui. Então o nome tem que ser igualzinho aqui, inclusive é case sensitive, ok? Aqui dentro agora eu posso adicionar mais uma chave, ó, entre aspas, igual está fazendo lá com o login lá. Só que dessa vez aqui eu posso dar um nome para essa minha chave, que é o que eu vou usar a minha string de conexão, a minha URL, com os dados de como eu vou conectar. Então aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, o nome de connection e vou chamar aqui Postgres, tá? Daí para facilitar, que é para o Postgres que eu vou tá conectando. Esse nome aqui, ó, esse nome tem que ser igualzinho, mas esse nome pode ser o que você quiser. Você pode colocar o nome que você bem entender aqui. Eu gosto de colocar o connection, que é de conexão, e o nome do tipo do banco de dados que a gente está conectando, né? Então, no caso ali, o Postgres, ó. E aqui dentro agora dessas aspas duplas, eu vou passar a minha URL, a minha string de conexão. O que é essa string? São informações separadas por ponto e vírgula, em que eu vou indicar qual é o servidor, qual é a porta que eu quero usar, qual é o usuário, qual é a senha, qual é a base de dados, ou algum outro parâmetro que eu queira passar para o meu servidor de banco de dados, tá? Então, o primeiro parâmetro que a gente vai usar é o server, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar server igual, e agora eu coloco o IP ou host ou domínio da onde que eu preciso, da onde que está hospedado o meu banco de dados, no caso em qual servidor ou em qual máquina. Como a gente vai estar utilizando o banco de dados aqui mesmo dentro da nossa máquina, né, eu vou chamar aqui o localhost, ó, tá? E aí eu vou colocar o ponto e vírgula. Poderia ser o IP 127.0.0.1, que é o padrão aí local, né? Então a primeira coisa que eu falo é o server. Depois, ó, vou dar um espaço. Eu vou indicar a porta, que daí o parâmetro é aqui, ó, port. E aí eu vou colocar um igual e vou colocar a porta da onde está rodando o meu banco de dados. No Postgres, o padrão é o 5432, que é o caso que eu tenho aqui na minha máquina. Você vai colocar também a porta aí, quando você fez a instalação no Postgres, você vai colocar a porta aí referente à instalação que você colocou, tá? Se você deixou o padrão, não mudou, é o 5432, ok? Agora, eu tenho que passar o parâmetro de usuário, que é user espaço ID. Ó, e daí vai um igual e eu coloco o nome do meu usuário. Nesse caso, no meu caso aqui, o nome do meu usuário é Postgres e o ponto e vírgula para indicar o final. Caso você, na hora de fazer a instalação, você mudou o usuário aí na tua máquina, você vai colocar o nome de como você fez a instalação ali também, tá? E no meu caso aqui agora, eu tenho que colocar a password, né? Então, vou colocar aqui, ó, password igual e vou colocar a minha senha do banco aí. No meu caso aqui da minha máquina, eu coloquei curso, tá? Caso vocês sejam alunos aí da Unidade, na Unidade ele usa a senha ali como Postgres, tá? Mas se não, se você está utilizando aí o seu próprio computador, né, o seu próprio notebook, enfim, você coloca a senha que você usou quando você fez o cadastro aí do Postgres. No meu caso aqui é curso, tá? E aí o outro parâmetro é database. E aí aqui eu vou colocar o nome da base de dados que eu quero conectar. Nesse caso aqui, ó, eu vou chamar de mob control mesmo, e o ponto e vírgula, tá? A gente não tem ainda a base de dados criada, e a gente não vai se preocupar em criar isso daí na mão, tá? Quem vai criar pra gente vai ser o Entity Framework, depois eu vou explicar, logo a gente já vai estar criando ela e rodando os comandos,
aí vocês vão ver que a própria Entity Framework vai controlar essa nossa base de dados aí. Mas o nome que eu quero usar para dar base de dados é imob.conto. Aqui o ideal é a gente utilizar tudo minúsculo, tá, gente? Não usem nada em maiúsculo e nem caractere especial, a não ser que você queira colocar uma informação diferenciada para a senha, para o password, daí você pode usar caracteres diferentes aqui tudo, tá? Mas para o nome da base, para o nome do usuário, a porta, não usem letra maiúscula, né? E nem caractere especial, tá ok? Para facilitar e não haver problema aí de conexão. Então o que a gente fez aqui? A gente criou um parâmetro, né, como é usado em JSON, aqui dentro do nosso app settings, que é um arquivo de configuração. A gente criou um objeto aqui chamado connection strings, que tem uma chave através do nome connection postgres, que é o que a gente tem, e que vai ter um valor. Que esse valor é uma string de conexão contendo separado por ponto e vírgula cada informação que o nosso projeto precisa para conectar a um banco de dados. Então ele vai ter o nome da base, ele vai ter a senha, ele vai ter o usuário, ele vai ter a porta e ele vai ter o IP ou o domínio referente àquele servidor onde está rodando o banco de dados. No nosso caso aqui, na própria máquina em localhost, tá? Isso daqui tudo tem que ser os nomes bem igualzinho. Cada banco de dados tem o seu formato, normalmente eles usam muito parecido entre 1 e 8, muda pouca coisa, mas cada banco de dados pode ter sim o seu formato de URL de string de conexão com o banco, tá? Então você vai usar o Oracle, pode ser que seja um pouco diferente, vai usar o MySQL, pode ser que seja um pouco diferente, né? O SQL Server também, mas a grande maioria usa praticamente quase os mesmos tipos de dados para fazer essa conexão, ok? Então criamos aí o nosso objeto, a nossa chave, vou salvar aqui. E por que a gente criou aqui em Develop, né? Depois, quando a gente for colocar isso daí em produção, ou até em teste, a gente vai vir aqui em produção e vai ter essa mesma instrução ali, tá? Então, essa mesma instrução aqui, a gente vai criar depois aqui para production, vai colocar os dados aqui e vai colocar as informações em produção do servidor que a gente estiver rodando, tá? Então isso é que é legal desse arquivo de configuração. Você pode ter um arquivo de configuração para cada ambiente que você vai rodar. Você compila o teu projeto e roda ele, está tudo em ordem. Você colocou em produção, você não precisa ficar mexendo. Por quê? O teu arquivo da produção já está com as informações corretas. Lá, a hora que rodar em produção, lá ele já vai estar conectando o banco de dados lá corretamente. Então, você não se preocupa em ter que ficar compilando sempre o teu projeto com alguma mudança de banco e tudo. Você vai direto nesse arquivo aqui, tá bom? Ó, salvei ele, ok? Agora o que a gente precisa fazer? Lá na nossa program, a gente tem que inicializar esse nosso contexto de banco de dados, que o nome a gente deu de imob.context, né? Então aqui dentro, ó, em program, a gente tem que informar os dados. A partir daqui, ó, para baixo, a gente sabe que está rodando o app e ele está usando os recursos. Daqui para cima é onde eu consigo configurar os dados de como eu quero que o meu projeto trabalhe ou que serviços eu quero adicionar. Então aqui, ó, logo depois dos serviços, de adicionar as controles e as views, porque o nosso projeto é um MVC, por isso que ele adicionou esse tipo de serviço, eu vou adicionar também o meu serviço de contexto de banco de dados, né? Então é através do program que a gente faz isso daí. Então aqui agora, aonde está? Eu vou precisar da minha string de conexão, da minha URL. Onde é que está? Está dentro do arquivo app settings. Como é que eu chamo? Através do connection string. Então aqui na nossa program, ó, eu vou chamar aqui a opção do builder, que é esse cara aqui em cima, que é o meu objeto que tem a minha aplicação. Vou colocar aqui, ó, um ponto, vou chamar configuration, ó, ele já trouxe aqui para mim, vou dar um enter. Configuration. Agora, através desse comando, eu estou dizendo que eu quero acessar esses arquivos aqui de configurações. Qual arquivo? Qualquer um deles. Se ele encontrar, ele está rodando o ambiente aqui através do Visual Studio, ele sabe que é o de desenvolvimento. Então, eu chamando o configuration, ele vai vir direto procurar um arquivo app settings development. Se eu tenho o arquivo, ele vai procurar a informação primeiro dentro desse arquivo. Se eu não tenho o arquivo, eu não tenho a informação dentro dele, ele vai procurar direto nesse geral aqui que é o app settings, tá? Então, em algum arquivo eu tenho que ter a configuração para ele buscar. Mas o fato que esse comando aqui na nossa program, deixa eu chamar ela de volta aqui, esse comando nessa nossa program, configuration, ele vai buscar dados nesses arquivos aqui. Então, conforme o ambiente, ele busca no desenvolvimento.
É o de produção? Ele vai buscar no de produção. Eu não preciso indicar aqui qual é o ambiente para ele buscar o dado, tá? Então ele vai fazer automaticamente isso daí. Beleza, configuration, aí eu coloco um ponto e agora eu vou chamar o método, ó. Vou chamar aqui, ó, um get. Ele tem uma opção aqui, ó, get connection strings. Olha só, que legal. Eu chamando esse método aqui, ele vai procurar lá dentro do meu arquivo AppSettings esse camarada aqui, ó. Ah, aqui tá com string, com S no final. Aqui é só get connection string. Beleza, é o nome do método, mas ele vai procurar por padrão aquele nome lá. Aí eu coloco os dois parênteses aqui e ponto e vírgula. E esse cara aqui agora, ó, ele me pede que eu sou obrigado a passar o quê, ó? Uma instrução em string para ele. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar aqui uma string informando qual é a chave dentro daquele objeto connection string que eu quero buscar. Se eu for lá em desenvolvimento, ó, ele vai buscar o método, vai buscar esse cara, e aqui dentro a gente tem o campo-chave. Qual que é? Connection PostGIS. Então eu vou copiar, ele tem que, aqui nesse caso tem que ser igualzinho, tá? E aí eu venho aqui e colo aqui dentro. Com isso ele sabe que é para ele buscar no AppSettings, é para ele buscar o connection strings lá e é para ele procurar lá dentro do connection string o nome dessa chave. Com isso ele vai fazer o quê? Ó, ele vai me retornar uma informação string, que é a minha URL de conexão com o banco, que é aquelas informações que está aqui dentro, ó, tá? Ah, isso ele retorna uma string, então eu vou armazenar em algum lugar. Então eu vou chamar um var aqui, ó, e vou chamar aqui, ó, connection string. Esse nome dessa variável eu posso dar o que eu quiser. Ah, eu teria que chamar aqui como string? Poderia ser, tá tranquilo, mas eu posso chamar um var. Por quê? O retorno desse cara é string, então automaticamente o connect string aqui, ó, ele vai ser uma variável string, porque eu só informei o var. E aí aqueles dados daquela URL vai estar nessa variável aqui. Beleza, agora eu posso fazer o quê? Agora eu posso adicionar o meu contexto de banco de dados, e quando eu adicionar o meu contexto de banco de dados, ó, se a gente chamar lá o nosso imob context, a gente precisa passar um parâmetro aqui, ó, que é o nosso options ali. E também ele vai pegar por padrão, dentro desse options, a string de conexão que ele vai usar com esse base aqui, para conectar no banco de dados. Então uma coisa está amarrada à outra, ó. Então eu vou chamar aqui agora, ó, o meu builder, ponto, eu tenho que adicionar os services, né, tá aqui. Ponto, o que eu vou chamar agora para esse cara? O nosso amigo aqui, ó, add db context. É esse camarada aqui, ó. Ele já sugeriu para mim, eu vou dar um enter. Eu vou chamar esse db context. E aí eu vou passar aqui, ó, por sinal de menor e maior. O que eu tenho que passar? A minha classe de contexto de banco de dados, que é o imob, ó, imob control context. Vou até dar um Ctrl C aqui. Ou até a gente vai digitando aqui, ó, imob, né? Vou dar um Ctrl espaço aqui, imob. Opa, não é aqui em build. Ah, aqui é o app, tô digitando na linha errada. Aqui dentro, ó, imob, ó, ele já sugeriu aqui para mim, ó, imob control context lá do imob control data. Vou dar um enter. Olha lá o que ele fez, já adicionou o using lá para mim, ó. Caso eu digitasse direto, eu poderia ir na lâmpadazinha e adicionar lá, né? Ok, esse cara aqui, a hora que a gente adiciona essa opção aqui, ó, eu tenho que informar por parâmetro a opção do options lá, tá vendo aqui, ó? db context options, né? Eu tenho que passar um options aqui por parâmetro, né? Nesse caso aqui, ele vai criar um objeto. E aqui eu posso criar uma arrow function de um objeto para passar a informação da connection string, que é a nossa conexão com o banco, né? Então eu vou chamar aqui, ó, de x, vou colocar o igual e a seta, então estou adicionando uma arrow function, que aqui dentro ele vai criar uma variável chamada x, e a partir do x eu posso chamar opções desse imob control context aqui, ó, que seria aquele nosso options lá, ó. Então eu posso chamar o x aqui, ó, ponto, e eu posso trabalhar com ele. E aqui a gente vai ter uma opção, ó, de use. Nesse caso aqui, ele já sugeriu para mim aqui, ó, o use npg-sql, né? Ou seja, a gente está usando o npg-sql para conectar no banco Postgres. Então eu vou dar um enter aqui. Adicionando um enter, o que ele fez lá? Ó, adicionou o Entity Framework Core. E agora o use npg-sql, entre parênteses aqui, eu tenho que passar a string de conexão. Onde é que vai estar a string? Vai estar nessa variável que a gente buscou lá do AppSettings. Então, vou copiar e vou colar aqui dentro. E aqui agora vai um ponto e vírgula, dizendo que acabou aqui. Então, olha só o que a gente fez. A gente buscou no arquivo lá
de configuração, através dessa opção Configuration, chamamos o método ConnectionStrings lá e passamos por parâmetro qual é a chave do dado que a gente queria buscar, que é Connection Postgres. Com isso a gente armazenou aquela URL toda lá, string de conexão, nessa variável ConnectionString. Aqui nós estamos informando para o nosso projeto que a gente está adicionando um serviço de banco de dados. Qual é o tipo do nosso contexto? É o imob control context, e aqui a gente está passando um parâmetro para ele, que é os nossos options, né? Essa x aqui pode ser qualquer nome de variável, eu posso chamar até aqui de options, ó. Não tem problema, eu escolho o nome dessa variável aqui. Mas a hora que ele instanciar o nosso imob control context, vai ser esse camarada aqui, independente se eu usei lá x ou options, ou aqui também eu poderia usar x, ó, e aqui x, não tem problema. É um nome que eu estou dando para ele se referenciar, mas o objeto sempre vai ser o mesmo, que é esse tipo de objeto aqui, ó, da minha classe, tá? Eu coloco options porque é a estrutura padrão chamada options que é usada aqui dentro, tá? Então por isso que eu gosto de chamar de options. Aqui também eu posso chamar ou x, tanto faz, vou deixar options inclusive. Mas você sabe que esse options é uma variável que é usada aqui, mas que depois lá ele vai virar o option do nosso contexto, né? E aqui é onde eu passo qual é o tipo de banco de dados que eu quero usar com a URL de conexão, com a string de conexão. No caso estou dizendo, ó, eu quero usar o NPG-SQL. Se você estiver usando o Oracle, você vai usar aqui o use e o nome da biblioteca que você usa com o Oracle. Se você estiver usando o SQL Server, você vai dizer aqui use SQL Server, né? Porque o próprio SQL Server já vem nativo com o Entity Framework, lá ele já tem para conectar com o SQL Server. Se está usando com o MySQL, vai ter uma opção aqui de use e a biblioteca que você vai ter lá do MySQL. Então, conforme o tipo do banco de dados, você vai usar assim. Aqui a gente tem um único contexto do banco de dados que usa o Postgres, mas a gente poderia ter mais um, e daí eu teria mais uma linha com mais uma opção dessa de adicionar o DB Context, informando o meu novo arquivo lá do contexto de banco e passando a informação daquele tipo de banco com a URL de conexão, tá? Então é assim que funciona, beleza? Deixa eu salvar aqui. Então o nosso programa já está funcionando, ele já está nesse estilo aqui, tá? Vamos ver só o seguinte aqui, ó, eu vou chamar aqui o meu pgadmin. Olha, tá até aqui. Vou chamar o pgadmin aqui e inicializar para vocês verem que a gente ainda não tem o nosso banco de dados imov control, né? E para saber também se a senha do banco aí está funcionando, a gente consegue conectar no nosso banco. Eu vou vir aqui em servers e vou digitar aqui. No meu caso é curso, você vai digitar a senha que você colocou aí na hora que instalou, né? Beleza, ó. Aqui eu não tenho, eu tenho outras bases de dados aqui, mas eu não tenho ainda a imob control, né? Ela está vazia aqui, beleza, porque ela não foi criada nada ainda, né? E agora como é que eu faço para criar o meu banco de dados e para criar as tabelas do banco de dados? Como eu falei lá no início da aula, a gente vai utilizar o Entity Framework e a tratativa de comunicação com o nosso banco de dados é feita através de migrations, né? Então o que a gente precisa fazer agora? Criar a nossa primeira migration, né? Afinal, a gente já tem a model, já definiu aqui ó, como essa model vai trabalhar, como vai ser os dados dessa nossa model, dessa nossa entidade, né? Já criamos o nosso contexto de banco de dados e já inicializamos aqui na program para esse contexto de banco de dados usar uma URL de conexão que vai estar nos nossos arquivos aqui dos app settings, né? Ok. E para a gente criar essas migrations, então, a gente vai vir aqui ó, em ferramentas, gerenciador de pacotes Nugget, console de gerenciador de pacotes. Ó. Então eu vou clicar nele aqui, ele vai abrir aqui para mim ó, um console que eu posso adicionar comandos aqui para gerar as migrations e trabalhar com o Entity Framework. Então esse PM aqui ó, não é de pau mandado não, viu? Esse PM aqui é de Package Manager, né? Ou seja, console de gerenciamento, o gerenciador de pacotes no caso, né? Então é isso que a gente está trabalhando aqui. Para mim gerar uma migration, eu vou adicionar o comando aqui, ó, add-migration. É assim que tem que ser, igualzinho, tá? E agora eu posso dar um nome para minha migration, né? As migration, apesar de eu dar um nome aqui, esse nome vai ser um nome comum para me conseguir identificar a migration, mas a migration ela é criada em ordem cronológica, tá? Então ela vai criar o nome do arquivo dela, ele vai criar com a data, mês e ano, hora, minutos e segundos, underline o nome que eu der aqui. Então esse nome para facilitar a identificação. Eu vou chamar aqui ó, de inicial, porque eu não estou criando nenhuma, tá? Vou até colocar com I maiúsculo, porque fica mais padrão aqui, ó. Eu posso dar qualquer nome aqui para migration, tá?
Mas o ideal é que você use sempre um nome que tenha a ver com as alterações que vão ser feitas para facilitar o teu entendimento dela aqui e saber e testar o que ela está fazendo. Então ele vai ser uma migration e vai ser uma inicial. Eu vou dar um enter. O que o nosso projeto vai fazer? O nosso projeto vai compilar, toda vez que a gente vai adicionar um comando aqui de migration, ele sempre vai compilar o teu projeto para ver se tem erro. Se não tem erro, ele vai rodar e vai gerar as migration. Ó. Então aqui ele já diz para mim, ele deu um done aqui, né? Fez o build e agora ele deu a informação que se eu quiser remover essa migration aqui por comando, eu coloco remove-migration e o nome da migration que eu quero remover. E olha só o que ele criou. Ele criou uma pasta aqui, ó, chamada migrations e criou a nossa migration aqui, ó, com aquilo que eu falei, ó, com a data, mês, dia, hora, minutos e segundos e o nome dela. Se eu abrir, ele está aqui, ó, aberto. O que ele faz? Ele tem um método aqui de up e tem um método aqui de down. O que ele faz no up? Ó? Ele vai ter os comandos SQL para criar a tabela. Ele vai criar com que nome? Com estado. Vai criar aqui as colunas, ó, com que nome? Sigla, nome. Qual vai ser o tipo do sigla? Ó, vai ser varchar tamanho 2. Máximo de caracteres vai ser 2 e não pode ser nulo. O nome vai ser text, porque eu não informei a quantidade de caracteres, então ele acha que eu vou usar um montão, então ele usa o text. E not null aqui, dizendo que vai ser nulo, ele não pode ser nulo, que vai ser falso, que é obrigatório. E aqui ele já vai adicionar também o primary key, que é a chave, ele já vai criar o nome da nossa primary key, que é a constraint, e a chave vai ser o sigla, né? Isso que ele está fazendo no up, né? Se eu rodar o remove ali, migration, o que ele vai fazer depois que ele vai aplicar? Ele vai fazer o down, que seria o que? Dropar essa tabela. Por quê? Aqui eu estou criando a tabela. Então, no caso do drop, do down, em caso eu voltar, ele vai excluir essa tabela, que é isso que ele vai fazer ali, o diferente desse comando de inserção. Então, quando a gente mandar aplicar essa informação, o Entity Framework vai gerar esses dados aqui com base no tipo da biblioteca que a gente está usando, no caso o NPG-SQL para o Postgres, e vai rodar esse script aqui em forma de SQL lá dentro do banco de dados Postgres, né? É isso que ele vai fazer. Ah, mas ele já criou alguma coisa? Se eu vier lá aqui em Database, clicar com o botão direito Refresh, não, eu não tenho nada ainda, né? Porque a gente não fez nenhum comando, ele simplesmente está usando como modelo aqui no projeto, tá? E uma outra coisa que ele mostrou aqui, ó, Imob Control Context Model Snapshot. É como se fosse tirar uma foto, né? Mas é isso mesmo, é um print aqui. É mais ou menos isso que ele faz. Se eu abrir aqui, o que esse arquivo ele faz? Ele monta aqui a estrutura de como estava a nossa model estado nesse momento que foi gerada essa migration, ó. Então ele diz aqui, ó, lá da model estado, ele tinha essa propriedade sigla, que tinha um max length, que tinha a coluna do tipo varchar, que ele tinha um nome que era string também, e a coluna era de teste, a chave era o sigla e o nome da tabela era estado. Então toda vez que a gente faz mudanças aqui dentro do nosso projeto, nas models, que a gente vai gerar uma nova migration, é a partir desse modelo que ele entende de como ele vai gerar os comandos SQL da migration para adequar o que estava no banco de dados com o que está no nosso modelo alterado agora, né? Que daí ele vai gerar a migration com esses dados. Então como é que ele sabe? Ah, eu fui lá na model estado e adicionei mais um campo. Daí agora eu vou gerar a migration. Como é que ele sabe que ele só tem que adicionar esse novo campo? Através desse arquivo de snapshot. Então ele tira uma foto, ó, a model de estado estava assim. Agora a model de estado é diferente, tem mais um campo. E aí ele vai gerar a migration o quê? Fazendo um alter lá na tabela de estado, adicionando um novo campo. É esses os dados que vai ser dessa nova migration. E daí ele vem aqui nesse snapshot e já altera ele, informando que existia já esse novo campo ali dentro da entidade de estado, tá? Então é através desse arquivo que o Entity Framework consegue controlar as diferenças do que a gente fez no nosso modelo, no nosso projeto e com o que ela vai ter que ajustar nas migrations, tá? Agora a gente vai aplicar isso no nosso banco, ó. Então a gente vai voltar aqui no console de gerenciamento de pacotes, no Package Manager, e aqui agora a gente vai dar um comando para ele adequar esses dados da migration no nosso banco, ó. Então a gente vai informar aqui, ó, update database, né? Update database, database. É esse comando que a gente vai informar. E quando eu dou um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai compilar de novo o nosso projeto para ver se está tudo em dia. Estando tudo certo, olha lá ele processando. Está adequando tudo o nosso banco de dados. Ah, Marcel, mas nem existia o banco.
a Entity Framework vai verificar, sabe que o banco não existia, ela automaticamente vai criar o banco e vai criar as rotinas que a gente definiu ali para criar. No caso aqui ele deu um dono dizendo que ele efetuou tudo. Então agora se eu vier lá no meu Postgres, vou clicar com o botão direito em Refresh, olha o que a gente tem aqui, em Mob Control. A gente não tinha o banco, ela viu que não tinha, ela criou. E aí agora eu abro esse meu banco, a gente tem aqui ó, os esquemas, a gente tem o Public, e agora aqui a gente tem o Table, e olha o que a gente tem o estado. Se eu der 2 cliques aqui, ó, a gente tem as colunas aqui de estado também. Se eu clicar em estado e vier aqui em SQL, ó, eu tenho a estrutura da minha tabela de estado, ó, que é o sigla, varchar lá tamanho 2, not null, o nome, que vai ser text not null, a chave primária, pk estado, que vai ser sigla, né? E aqui ele tem só a informação, caso a gente rodar isso aí, ele cria ou altera de volta se ela existe ou não existe. Então ele criou a tabela de acordo com o que a gente informou lá da model, lá do nosso projeto. E como é que a Entity Framework depois sabe se esse banco de dados aqui está adequado com as migration lá? Ela tem essa entidade aqui, ó, underline F Migration History, ou seja, histórico de migrações da Entity Framework. Se a gente abrir esse cara aqui, ó, vier aqui em View Data, ele vai abrir a linha aqui, vai fazer um select e vai trazer o dado. O que a gente tem lá? Ó? Migration ID, que é o nome da nossa migration e a versão dela. Então a Entity Framework sabe, se a gente fizer agora uma alteração lá na tabela de estado, adicionar mais um campo, gerar uma migration e botar para fazer o update, a Entity Framework vem aqui nessa tabela, verifica. A migration nova já está aqui? Não está. Opa, não está. Então eu tenho que executar os comandos no banco. Ela vai e executa. Depois que ela terminou de executar, ela vem e grava a migration aqui dentro. Para que numa próxima vez, se às vezes eu vou fazer um update, ela vem aqui, olha, opa, já tem as migration ali que precisa, então eu não vou precisar fazer nada. Então é assim que ela sabe e faz a estrutura do banco de dados, né? E agora aqui em estado, a gente já tem as informações também, ó. Cliquei em estado, vou vir aqui ó, em View Data, a gente tem, ele faz um select asterisco estado, ó, a gente já tem o sigla e o nome, claro que a gente não tem nenhuma informação gravada ainda, né? Mas a gente ainda vai gravar os dados. Mas a nossa Entity Framework aí foi legal com a gente e já configurou o nosso banco e já criou a rotina aí para o nosso entidade de estado, né? Mas já vamos começar a criar o nosso CRUD aqui no nosso projeto, né? E olha só que legal, porque tudo vai ser baseado na nossa model, tá? Vou fechar todas essas telas aqui, ó, clicar o botão direito, fechar todas ali, tem muita aberta, né? E aí a gente tem a nossa model de estado, né? Que a gente já fez algumas configurações. Agora olha só o que a gente vai fazer. Para cada entidade que a gente vai ter no nosso modelo, o ideal é a gente ter uma controller, né? Para fazer esse ajuste aí de integrar essa parte do banco de dados com o que a gente tem em tela, né? A gente poderia aí criar tudo na mão, criar a nossa controller na mão, criar todos os dados lá, todos os métodos para trabalhar com a Entity Framework, tudo aquilo lá, e ali na nossa view, criar uma pasta com o nome da nossa controller, criar todas as nossas páginas para fazer um CRUD, por exemplo, do estado, a gente poderia criar tudo na mão, tá? Mas eu vou ensinar para vocês aqui uma opção mais fácil e mais rápida para você conseguir criar um CRUD, que é através do Scaffold. Scaffold, em inglês, significa andaime, tá? E é mais ou menos essa ideia que a gente vai fazer. Então, em vez de a gente criar tudo na mão, parte por parte, a gente vai usar a opção do Scaffold, que o nosso projeto vai e monta esse andaime pra gente criar a estrutura que a gente precisa, né? E como a gente faz isso então, ó? Então, eu vou vir aqui, ó, na nossa pasta Controller, cadê a Controller? Tá aqui, ó. A gente vai clicar com o botão direito em cima da Controllers. Em vez de... a gente vai vir aqui em adicionar, só que em vez de a gente adicionar outro recurso aqui, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, novo item com Scaffold. Então eu vou selecionar, né? Aqui dentro do nosso item com Scaffold, ele já traz várias opções do que a gente fazer. Se a gente quer criar um controlador vazio, se a gente quer criar um controlador com os métodos de leitura e gravação lá do Entity Framework, se eu quero criar um controlador com exibição, com a estrutura de dados do Entity Framework, que no caso é esse que a gente quer, ou seja, eu quero que ele crie tudo para nós, crie o controlador, todos os métodos,
Crie também já a integração com o Entity Framework e já crie também as nossas views, nossas páginas de CRUD. Olha que interessante. E claro que aqui a gente tem outras opções, se a gente estivesse trabalhando com uma API também para fazer e tudo mais. Mas no caso a gente quer criar esse cara aqui, que ele já crie tudo pra gente, um CRUD. Pronto, conforme a entidade que a gente passar, né? Olha que legal. Vamos selecionar esse cara, a gente vai vir aqui adicionar. Aí ele vai abrir uma tela para mim, onde eu tenho que informar qual é a classe modelo, qual é a model que eu quero usar. Então eu vou abrir aqui, ó, ele vai buscar todas as classes que a gente tem no projeto. No caso, o que a gente vai trabalhar é com essas classes da pasta models, e nesse caso a gente só tem ensaio, então a gente vai selecionar, ensaio não, estado, né? Então a gente vai selecionar o estado. Agora aqui, ó, eu tenho que indicar qual é a nossa classe de contexto de banco de dados, porque lembra que eu posso ter mais de um, né? Eu posso trabalhar com vários bancos de dados diferentes, eu posso criar um CRUD de uma entidade que vai trabalhar com outro banco, né? Mas nesse caso a gente só tem um, então ele traz aqui, ó, Imob Control Context, que é esse cara, lá da pasta Data, né? Provedor de banco de dados eu não preciso informar, porque ele já vai pegar automaticamente desse nosso contexto, senão eu poderia informar. Aqui é tudo que ele vai fazer, ó, já gerar as páginas pra gente, já usar a página de layout padrão do nosso projeto, ou caso eu não queira usar padrão, eu posso desmarcar e informar aqui qual o layout que eu quero usar. Nesse caso eu não vou informar, não vou informar uma página, tá? Ele vai usar padrão, né? E aqui o nome do controlador que ele vai criar, ó. Aqui ele está trazendo o estado no plural, né? Estados. Mas eu não gosto, eu gosto de deixar o mesmo nome da minha model. Como eu fiz lá para ele criar o nome da minha tabela no singular, aqui eu também coloco para facilitar a identificação dentro do projeto. E é o que mais vocês vão encontrar nos projetos por aí, tá? Um padrão. Então vai ser estado controller. Precisa da palavrinha controller? Precisa, tá? Porque lembra, igual eu falei na aula passada lá, quando você chamar uma rota, eu vou chamar estado. Ele vai procurar uma controller que tenha estado no nome. E a palavra controller é para justamente identificar que aquilo lá é uma controller. Para o padrão ele adiciona junto. Mas o que ele vai trabalhar da rota vai ser sempre o nome estado, tá? Então a gente utiliza dessa maneira que é padrão. Ó, vou vir aqui adicionar. Ele demora um pouco, pode ser que demore mais, dependendo do teu processador, das configurações aí do teu computador que você está usando, né? Mas vale muito a pena, tá, gente? Esperar esse tempo todo aí da demora dele. Vale cada segundo, cada minuto esperado aí, vale muito a pena porque facilita muito o nosso trabalho, a gente não precisa embutir um monte de código aí que a gente precisava fazer. Então vamos ver aqui, ó. Ele já adicionou para mim, notem que ele já criou aqui, ó, estado controller, já abriu aqui pra gente. Então ele já criou toda a estrutura do estado controller, ele já vinculou o nosso contexto de banco de dados. Aqui ele já criou a página index, que vai retornar uma listagem de estados através do contexto, ó, context.estado. Por que ele sabe que tem esse ponto estado? Se a gente abrir aqui ó, o nosso contexto de banco de dados, qual é o nome que a gente deu aqui? Ó? É estado, né? Então é isso que ele está fazendo, ele está chamando o contexto estado, e aí ele está fazendo aqui ó, um toList. Então é como se ele estivesse rodando um select asterisk from estado lá dentro, vai trazer todos os estados. E aí ele vai retornar o quê? Ele vai retornar uma informação de uma view aqui, ó, com essa lista. Ah, e qual view que ele vai chamar? Como ele só está passando aqui um parâmetro de informação para view, eu não estou passando o nome da view, ele vai procurar um nome de uma view de nome index, né? E aí a gente tem os outros métodos todos, ó, de detalhes, de criação, de alteração, de exclusão. Então ele criou todo o SCRUD para de estado, né? E aí ele vai chamar uma listagem de estado. Onde é que tá? Se a gente for lá em view, ó, ele criou uma pasta estado. E ele criou todas as views pra gente, ó, a index. Se eu vier aqui, olha o que ele faz. Ele tem já um link para chamar a tela de novo estado. Aqui ele já vinculou qual é o modelo de dados que ele está trabalhando e ele chamou aqui ó, um enumerable, ou seja, uma lista do tipo estado, né? Já embute os nomes aqui pra gente. Ele já criou automaticamente uma tabela para listar os dados com as colunas aqui e também já com a parte dos dados aqui dentro, já com as ações ó, de alterar, de detalhes, de delete. Ele criou a nossa create aqui, ó, que é a nossa view de criação de um estado novo.
Ah, Marcial, mas está tudo em inglês. Está tudo em inglês, agora é só você traduzir para o português, mas o CRUD está todo pronto. Vamos ver se já está pronto mesmo, ó. Vou salvar aqui e agora eu vou rodar a nossa aplicação, né? Ele já vai chamar aí o navegador, já vai estar rodando, e aí a gente já consegue acessar esses recursos aí de estado, ó. Tá aqui o nosso navegador, ele tá rodando aqui na porta, ó. Beleza. Ah, mas eu não tenho opção no menu de estado. Calma aí, jovem gafanhoto. A gente já vai criar a opção do menu, né? Isso ele não fez também, mas a gente pode criar. Mas a gente já tem a rota. Qual é a rota que a gente faz? Ó, barra. O que eu tenho que chamar? O meu tipo de rota que eu estou trabalhando. Como é que a gente criou o controller de estado? Estado controller. Então qual é o nome da rota? Estado. Então eu vou chamar aqui, ó, estado. Se eu não informar uma ação, né, der um enter, o que ele vai fazer? Conforme a nossa prova que a gente viu na aula passada, automaticamente ele vai procurar uma index. Ó. Então se eu der um enter aqui em estado, o que ele vai fazer? Ó, trouxe a index do quê? De estado. Que era a mesma coisa se eu chamasse aqui, ó, index. Ó, é a mesma coisa, tudo no mesmo lugar. E agora olha só, ele criou um link aqui, ó. Se eu passar o mouse, olha lá embaixo no rodapé lá, ó. Naquele lá no rodapé, ó, estado create. Se eu criar aqui, ó, qual é a rota? Estado barra create. E ele vem aqui para a gente poder adicionar um estado novo. Se eu tentar dar um create aqui, olha só que legal. Como a gente não tem uma informação em português lá da nossa sigla do estado, ele diz que o campo é requerido, né? Mas eu posso colocar aqui, ó, um S só. E olha só lá o que ele já deu para mim. Deve ter 2 caracteres. Olha só que legal. Então vou informar aqui esse C, ó, ele já não deu. Nome é obrigatório, então eu vou informar aqui, ó, Santa. Vou informar só Santa, ó. Vou dar um criar. Olha só, ele já criou o Santa lá pra gente, né? E aí, ó, eu vou alterar aqui, ó, o edit. Qual é o nome da rota? Olha lá, edit. E olha só o que ele colocou, um ID lá, ó, SC. Então ele sabe que eu quero trabalhar com o meu estado da sigla SC. E ele trouxe aqui, ó, Santa. Agora eu vou colocar aqui, ó, Catarina, né? Vou colocar aqui bonitinho, ó, save. Ó, já alterou pra mim. Quero excluir, vou vir aqui em delete, ó. Deseja realmente excluir aqui o estado? Quero. Pronto, já foi deletado. Beleza. Posso usar só aqui, ó? Posso, ó. Olha aqui, ó. Create. Ó. SC Santa Catarina, né? Vamos colocar aqui, ó. Create, ó. Criou e já chamou a index, né? Eu poderia colocar na rota agora aqui direto, ó. Edit barra SC, olha só. Ele chamou o quê? A minha página, a minha rota lá, tudo, para me alterar. Então agora aqui eu vou colocar com C maiúsculo, ó, save. E ele salvou. Vou criar aqui agora, ó, Paraná, PR, Paraná. Ó, vou dar um create, ó, tá lá Paraná. Ah, será que ele cadastrou no banco de dados? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, já tenho aqui, ó, meu estado, ó. Chamei aqui para fazer. Vou clicar aqui em atualizar, cadê, ó, botãozinho aqui, ó, refresh. Olha lá, Paraná e Santa Catarina criado. Então ele já criou automaticamente o CRUD para mim, né? Ah, agora eu teria que o quê? Traduzir esse CRUD aí para o português para estar utilizando. Ah, mas ele não tá bonito, poderia mexer no layout. Beleza, agora você vai e coloca no CSS que você quer. O maior parte de código que ele precisava criar de estrutura de informação e de validações, ele já criou para nós, né? O próprio Scaffold criou para nós. Agora, como deixar bonitinho o design, agora é com você. Agora você mexe em HTML e CSS para cuidar dessa bagaça aí. Que aí agora tá pronto o nosso CRUD, né? Olha que legal e que interessante isso tudo, né? Vamos dar mais uma olhadinha agora aqui, ó, na nossa controller, né? Que é o do estado, né? Olha só, ele criou detalhes, ó, o detalhes faz o quê? Ah, detalhes a gente não chegou a clicar lá, né? Mas conforme o ID, como é que ele sabe? Vai estar na rota. Lá vai ter estado, barra details, barra o ID do estado, no SC ou PR lá que a gente tem. Ele verifica se existe, se não ele diz not found, que não existe aquele ID. Aí ele pega e faz uma consulta com o Entity Framework, ó, do estado, procurando aqui, ó, first ou default, ou seja, o primeiro ou o padrão. Passando um where aqui, ó, com um arrow function, pegando a sigla, quando a sigla for igual ao ID. E aí ele vai retornar. E se retornou o estado como nulo, quer dizer que não existiu, ele retorna not found. Senão ele retorna o objeto de estado. Por quê? Porque lá em details, ó, ele vai receber o quê? Uma model do tipo estado. E aí é o que ele vai escrever aqui, ó, na nossa coluna. Ó, ele cria aqui, ó, um display name. O que é esse display name? É conforme se a gente tem uma informação
do nome. Se a gente for lá na model nome, ó, a gente não tem uma annotation aqui dizendo que como é que o sigla tem que ser mostrado, qual é o título para o sigla. Nesse caso, sigla e nome ele está na mesma coisa, mas por exemplo, se a gente tivesse um campo aqui que fosse um campo que tivesse cedilha, por exemplo, o nome do atributo não vai ter cedilha, mas aqui a gente pode colocar um display name, que seria uma annotation, assim, ó. Eu posso chamar aqui, ó, display, né? Aqui entre parênteses, e eu tenho a opção aqui, ó, name. E aqui eu posso colocar um nome para esse cara aqui, ó. Por exemplo, em vez de nome ali, eu posso colocar assim, ó, por exemplo, nome, estado, olha só. Aqui eu também posso ter por sigla, né? Vou chamar aqui, ó, display, e aqui entre parênteses, ó, chamar a propriedade name, e aqui colocar, ó, sigla, por exemplo, sigla do estado, né? Uma coisa que a gente não fez aqui, né, é que ele é required, ó, então a gente pode colocar a opção do required aqui, ó, e a gente pode criar aqui, ó, o error messenger, né? Ou seja, ó, é obrigatório, né? Beleza. Olha só cada coisa que a gente colocou aqui como annotation. Ó, vou salvar. Agora eu vou botar para rodar aqui no eExpress. Olha só que interessante isso, né? Rodou. Vou chamar aqui a rota de estado, ó. Só que porém eu quero só estado, ó. Olha lá que interessante, ó. O que ele trouxe, ó? Nome de estado. Se eu vier aqui em detalhes, ó, nome de estado. Aí ele não trouxe a sigla aqui, mas a gente pode fazer uma edição, ó. Nome de estado. Se eu vier em criar aqui, ó, sigla do estado. Então, da onde que ele puxou essa informação aqui? E se eu não informar o estado, ó, se eu der um create, olha só, agora ele já mudou o nome, ó, é obrigatório. Então, olha que bacana que conforme a configuração da tua model é como ele vai exibir os recursos lá em tela, né? Então aqui eu não preciso desse display, né? Eu posso deixar, vou deixar até comentado aqui, ó, para facilitar para vocês, né? Mas eu vou deixar comentado. Mas olha só que interessante, né? Porque às vezes o meu campo poderia ser endereço. Aqui ele vai estar sem cedilha, né? Mas daí eu posso colocar no display o nome para endereço. Ou o nome que eu quiser, é diferente até mesmo do nome que eu estou usando como atributo. É o nome que ele vai usar lá em tela. E daí essas informações de erro, isso tudo ele cria padrão conforme as tuas anotações. Por isso que nesse projeto do MVC aqui o segredo está em você formatar corretamente as suas models. Depois o projeto, a aplicação vai se moldar ou vai se adequar conforme o que você configurou. E aí configurou uma vez, não precisa mexer mais, né? Já está lá direitinho. Isso aqui é muito 10 e muito bacana dentro do projeto aí MVC. Para não se estender mais essa aula aqui, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.